Continuando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido no qual as comunicações acontecem. Então, as comunicações elas podem ocorrer de três formas. Uma comunicação simplex, uma comunicação semiduplex ou uma comunicação duplex. Uma comunicação simplex é uma comunicação que ocorre num sentido único. Então, a máquina A fala com a máquina B, mas o B nunca responde. Exemplo, por exemplo, mouse do teu computador, TV, rádio do teu carro, são todos exemplos de comunicações simplex. Comunicação semiduplex, a gente tem a comunicação nos dois sentidos. Então, o A consegue conversar com o B e o B consegue conversar com o A, mas nunca ao mesmo tempo. Então, quando o A fala, o B escuta. Quando o B fala, o A precisa escutar. O melhor exemplo é um walkie-talkie, um rádio amador. Então, quando um fala, o outro é obrigado a ouvir e assim por diante. Comunicação duplex, de novo agora os dois conseguem conversar, então o A fala com o B e o B fala com o A, e agora a comunicação pode ser ao mesmo tempo, ela pode ser simultânea. Exemplo, a gente pode citar o telefone de casa. Problema nosso, tem muitos canais que não são duplex, que não permitem com que os dois lados conversem. Então eu preciso tornar um canal duplex. Forma mais simples, por exemplo, é usada no telefone de casa. A gente tem dois fios, onde um fio transmite para um lado, o outro fio transmite para o outro, e a gente une dois canais simplex, um em cada sentido, para criar um canal duplex. Mas se isso não for possível? Bom, a primeira forma que a gente vai ver, e isso agora é chamado de duplexação, é a duplexação por divisão de tempo. Qual é a ideia aqui? A gente vai pegar todo o tempo do canal e fatiar ele em slotzinhos de tempo. E a gente vai ter que em um slot a estação 1 transmite e a 2 recebe. No próximo slot inverte, a estação 2 transmite e a estação 1 recebe. Lembrando que entre cada slot a gente tem obrigatoriamente que ter um tempo de guarda. Esse tempo de guarda é o tempo necessário para que as duas máquinas invertam o canal e não transmitam ao mesmo tempo. Lembrando que uma transmissão ao mesmo tempo gera para a gente algo que a gente quer evitar ao máximo, que chama-se uma colisão. Então, se a gente tiver uma colisão, a gente perde tudo. A gente vai ter que recomeçar toda a transmissão e a gente perde tudo que já foi enviado. Então, a gente precisa evitar ao máximo essas colisões. Então, como é que funciona a duplexação por divisão de tempo? Vamos lá. A gente pega todo o nosso canal, fatia ele em slotzinhos de tempo, onde em um dos tempos o A fala com o B, próximo tempo eles invertem, então agora é o B que fala com o A. E eles ficam invertendo o tempo todo. A fala com o B, B fala com o A fala com o B, B fala com o A. Então, por exemplo, a gente pode pensar nisso, um exemplo bom e prático para isso para a gente é uma antena de celular, mas a gente tem um único aparelho. Esse aparelho precisa falar com a antena e precisa receber um sinal da antena. Então, no primeiro slot, a antena fala com o aparelho. No segundo slot, eles invertem e agora é o aparelho que fala com a antena. E eles ficam invertendo o tempo todo. Qual a duração desses slots? Essa duração é variável, essa duração depende do que vai ser implementado. Por exemplo, em alguns sistemas de telefonia celular mesmo, a duração desses slots é o tempo necessário para que eu transmita 8 bits. Segunda forma de fazer. Então, ao invés de eu fatiar por tempo, eu vou fatiar o meu canal de outro jeito. Eu vou pegar toda a frequência do meu canal, toda a largura de banda do meu canal, e eu vou dividir ela no meio, onde em uma das frequências, em um pedaço da frequência, a estação 1 transmite e a 2 recebe. No outro pedaço, a estação 2 transmite e a 1 recebe. Então, ao invés da gente fatiar por tempo, onde a gente fatiou deste jeito, a gente vai fatiar agora a frequência. Então, eu vou pegar toda a frequência do meu canal, vou dividir ela no meio. E agora, nesta frequência, eu digo que o A fala com o B. Nesta frequência, então, o B fala com o A.
As duas formas são bem similares. Então, no TDD, por exemplo, as máquinas transmitem utilizando toda a largura de banda, mas só metade do tempo. Já no FDD, as máquinas vão transmitir utilizando metade da banda, mas todo o tempo. Então elas são extremamente similares. No TDD, eu preciso de um intervalo de guarda, ou seja, um tempinho entre uma transmissão e outra para dar tempo de inverter o canal. No FDD, eu preciso de uma frequência de guarda para que as transmissões não aconteçam exatamente nas mesmas frequências. Além disso, eu preciso no FDD que as antenas permitam transmissão e recepção simultânea. Então, como eu vou ter uma frequência transmitindo e outra recebendo, a antena precisa permitir isso. Exemplo no TDD, rede Wi-Fi, a rede que a gente usa em casa. No FDD, toda a nossa telefonia celular é baseada em FDD. Só uma última ressalva. Este ponto aqui, ou seja, as antenas permitir transmissão e recepção simultânea, faz com que o FDD seja uma tecnologia mais cara. Então o valor para você implementar o FDD é mais caro. Por isso que muitas vezes o pessoal opta por fazer TDD, que é uma transmissão mais barata, do que o FDD. Pelo outro lado, TDD é uma transmissão mais complexa. Por quê? Porque ela envolve você inverter o canal o tempo todo. Então eu preciso inverter o canal simultaneamente entre duas máquinas que não estão conectadas. E elas têm que inverter ao mesmo tempo. Enquanto no FDD eu não tenho inversão de canal, eu simplesmente preciso me preocupar em não ocupar aquela banda de guarda. Então, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima.